Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade que qual o nosso Deus nos concede nesta noite, de estarmos aqui com o nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas, ao vivo, nos estúdios da Santa TV News, São Publicidade, com transmissão nesse streaming, na Web TV, diretamente no YouTube para o Brasil e o mundo. Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a todos na paz do Senhor Jesus, aos meus queridos irmãos de perto, de longe, meus irmãos queridos da comunidade, lá no Canadá, na comunidade dos Estados Unidos, na comunidade evangélica. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe também nosso ministério, Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, pelo nosso pastor Ronério Charles. Meus queridos irmãos de Extrema Minas Gerais, que vocês sejam extremamente abençoados. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Deus assim nos concede. Deus abençoe a família Sam, ao apóstolo Sam, a missionária Luciana. Deus abençoe o Samuel, a todos em Cristo Jesus. Continue orando, meus queridos irmãos, por essa obra, por esse projeto, abençoando com o teu like, com o teu joinha, prestigiando essa obra para a glória de Deus. Se inscreva no canal Sam News para a glória de Deus e abençoe cada vez mais, pois a Bíblia nos ensina abençoando e oculto é abençoado. E nós estaremos falando de Deus nessa noite, de um tema muito profundo e muito abençoador, e principalmente para que sirva de algo elevo para a tua vida espiritual. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena oração, e após a oração estaremos aqui esmiuçando esse tema dessa noite com um convidado muito especial para a glória de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento, por ter aqui o Senhor ter estado conosco. Pai, abençoa as vidas a qual está sendo alcançada através desse stream, Pai, através desse momento bíblico em cada coração, em cada alma. Fala, Senhor, como nós precisamos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença e a Tua glória. No nome precioso de Jesus, abençoa esse programa e alcance as almas, alcance as vidas, renova, Senhor, que seja tudo para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? E hoje, nessa noite, eu me sinto muito honrado, muito feliz de estarmos aqui com a participação do meu querido e amado amigo, missionário Mauro, presbítero Mauro também, doutor Mauro, para a glória de Deus. E eu quero saudar o meu querido irmão na paz do Senhor Jesus. Na paz do Senhor, irmão Flávio, uma grande honra poder estar aqui participando desse momento muito precioso. E também faço da saudação do Senhor as minhas para todos que têm apreciado esse trabalho, essa divulgação do Reino de Deus. Bom, meu nome é Mauro, esposo da missionária Rosana, e estamos aqui hoje para falar de missões transculturais, né, Flávio? Uma coisa gloriosa. Tema muito bom, muito profundo nos dias atuais, né? Maravilhoso. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade e que a gente possa fazer um bom proveito nesse tempo que estaremos juntos, falando das coisas que pertencem ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos, compartilha aí, porque hoje, se você não souber o que é missão, hoje você vai saber o que é missão. O que significa missão, realizar missão, prestigiar, abençoar, doar, fazer com que isso aconteça na tua vida e no teu ministério. Amém? Porque é importante, Mauro, quando nós falamos de missão, é uma coisa muito profunda. É uma pena, meus irmãos, e é uma pena que nem todas as igrejas observam a missão como algo pertencente à obra. Simplesmente trata a missão como se fosse algo comum, um detalhe simples, que se nós olharmos para isso é uma coisa muito mais profunda, não é verdade? Na realidade, a questão de muitos lugares que divulgam o trabalho de missão é a questão da teoria e não a prática. Então, a prática é uma dádiva de Deus, né, que toda a igreja possa realmente tomar a consciência do envio de homens e mulheres, casais, que sejam dispostos a semear a boa semente, principalmente ainda nos países não alcançados, onde o evangelho precisa ser anunciado, ajudando também na volta do Senhor Jesus Cristo, porque quando o evangelho for pregado a todo mundo, a toda a gente, diante de tribo, povos e nações, aí então virá o fim. É verdade, por isso que nós como igreja devemos ser igreja, né? Igreja. Papel de igreja. Membros do corpo de Cristo. O ID de Jesus tem que ser cotidiano
na vida do crente, na vida do servo de Deus. Isso faz uma diferença. E quando nós falamos em ser servo de Deus, vem a questão missão. E quando abordamos a questão missão, meu querido, aí a gente entra numa seguinte situação: o que é ser um missionário? Uma boa pergunta para a gente começar a iniciar. Na verdade, eu acredito que o trabalho missionário, ele é um chamamento divino. É uma coisa que transcendentalmente é inexplicável. Mas Deus, ele espera pessoas preparadas, no sentido da santificação, do amor, da humildade, do temor e temor diante de Deus. Pelo fato que o missionário, ele olha como Deus olha. O homem natural, ele olha de baixo para cima, mas o missionário, ele olha de cima para baixo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus. Então o missionário, ele também olha para os bons e para os maus. Mas como que é essa ótica divina? Deus, ele olha a alma. E a alma, ela vai ser sempre a obsessão máxima do reino de Deus. Porque Deus, ele ama a alma e o diabo cobiça. Então é uma luta. Então ser missionário é uma expressão muito forte. Porque ela provém de uma pessoa que ama. Ela provém de uma pessoa que tem o sentimento de Deus, que ela está disposta a entrar pelo caminho de abdicar a sua vida, de abdicar todos os prazeres mundanos, materiais e carnais, simplesmente pelo fato de ser um instrumento na mão de Deus para lapidar almas e corações para o seu reino. E eu acredito que todos nós temos essa chama incandescente e fervorosa, porque todo dia eu acordo de manhã pensando em almas, respirando almas, dormindo pensando nelas. Glória a Deus, né? Porque o coração de Deus está ferido. Entendi. Pela maldade que o diabo tem feito com as almas. É a justificação de Jesus que tem que atuar na vida das vidas. Por isso que Deus chama os seus, não vou dizer só os chamados, mas vou dizer os escolhidos, né? Os escolhidos. Porque crente todo mundo é, né, meu querido? Todo mundo é crente, todo mundo diz que é crente, todo mundo diz que ama a Deus. Mas quando se fala em obra de Deus, é para poucos. Na verdade, é uma coisa que eu acho que ela é tão natural e sobrenatural que quem já nasce, não se fabrica missionário. Ele já nasce, já está no DNA espiritual. Ele já nasceu com essa dádiva de percorrer em busca do que Deus ama. Acho que todos os meus sentimentos hoje, eles estão voltados para Deus, e eu me preocupo muito com o sentimento de Deus. Eu acho que eu me preocupar com o sentimento meu é uma coisa meio desvantajosa. Uma coisa própria, né? Porque pessoal, né? Eu já tenho quem cuida do meu sentimento, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. E aí eu me pergunto assim, e o sentimento de Deus? E aí a Bíblia relata em Salmos, como volto a dizer, Deus é um Deus que se ira todos os dias. Crianças sendo violentadas, mulheres vítimas da violência doméstica, o índice volumoso, né, nessa monta de pessoas que são vítimas da droga, do alcoolismo. Então são muitas coisas que estão englobadas hoje nessa terra, que está sob o poder do maligno. E quando eu penso que o coração de Deus está ferido, Sim. Eu não tenho motivo para estar feliz. Entendi. Eu só acredito numa coisa, que antes da minha morte, de eu ser levado ao mundo dos mortos, a única coisa que eu quero é, pelo menos uma vez antes de partir, fazer Deus feliz. Até porque é interessante, meus irmãos e Mauro, que o apóstolo Paulo nos ensina, né? De sorte que há entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sim, claro. Então esse sentimento, ele está em quem realmente quer viver a essência da missão. Sim. Né? Não só a essência de ser crente, né? O sentimento de Jesus foi salvar o que estava perdido. Sempre. Salvar o que estava doente. Sim. Trazer de volta para Deus o que estava esquecido. Sim. Nas trevas, né? Como a palavra de Deus diz que não tinha nenhum justo sequer, e todos estávamos destituídos da glória de Deus. Aí Jesus veio para fazer a diferença, mas ele conta agora com as suas ferramentas. Sim. A ferramenta chamada igreja, escolhidos, por que não entender também assim?
A igreja, porque todo mundo que é igreja sempre diz que é a igreja de Cristo. Mas a igreja, ela só é igreja quando ela se caracteriza como igreja. O apóstolo Paulo, ele foi muito enfático em dizer que nós temos que ser imitadores da igreja de Deus. E isso me chamou muita atenção na Bíblia. Imitar a igreja de Deus, a igreja apostólica, aquela igreja que saía divulgando, e aquela igreja que depois da diáspora, né, da morte do Estevão, que todo mundo saiu divulgando o evangelho, aqueles poderes mirabulosos. E é fato interessante, e vale ressaltar, que tem muitas pessoas que estão sendo refém da própria fé. Entendi. Por causa da má divulgação e da importância da obra missionária. Dentro dos quadriláteros, que são os centros de organização, de concentração de fé, se fala em muitos assuntos. Falam-se também em missão, mas na verdade a missão está sendo suprimida. Embora, diante dos 4 lados desse mundo, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, Deus tem levantado uma geração que está fazendo a diferença e a referência. Pessoas que Deus está levantando como instrumento de poder, pregando o evangelho naquela doutrina, perseverando na oração e no ministério da palavra. Impactando. Então, isso a gente está vendo aí com grupos que não são a minorias no evangelho. É uma avalanche de pessoas que estão tomadas pelo poder da glória e que estão com o sentimento de Deus, movido pelo poder do Calvário, acreditando na Santa Ressurreição. Até a questão que o senhor falou, sim. Não importa a denominação, a qual diz o corinho, né? Não importa a denominação que tu é, o importante é se o Calvário tu estás. E quando você está no Calvário, aí aquilo que significa cruz, a palavra da cruz, a sabedoria, ela vai moldando o ser humano, entendendo por que estamos na presença de Jesus. Sim. E para quê, né? Sim, se a gente poder já entrar nos nossos... eu vou pedir para a produção, meus queridos, preparar aqui um vídeo de missão. Para a gente já começar a falar da questão da placa da igreja. E vai ser uma bênção e vai nos trazer uma grande ilustração e entendimento em relação a isso. Quando nós falamos de missão, não é aquela coisa que muitas pessoas pensam que vai ter um culto de missão, vamos pregar uma palavra de missão e fala de missão e aquele chavão. Não importa o local que você está fazendo missão, o importante é fazer missão. Não. Mas não é sempre que se faz missão, tem que se fazer de qualquer jeito, não pode. É outra realidade, né? Se a produção já tiver o vídeo aí, já solta pra gente aí, por gentileza. Olha aí. Crianças, se o pastor quiser comentar, o presbítero, fica à vontade. 17. Bom, esse é o primeiro trabalho de missão contributiva. Hoje vamos lançar esse trabalho, ele está sendo realizado em Moçambique. Estamos contribuindo financeiramente com o pastor Aristides, referente a essas crianças que são órfãs. A vida delas foram interceptadas na separação de seus pais. Os pais foram mortos pela milícia anticristo dos jihadistas e eles ficaram órfãos, sem pai e sem mãe. Porém, agora esse orfanato, ele está mais ou menos com 150 crianças. E todo mês nós enviamos valores para sustentar essas crianças. Esse é o primeiro passo da missão de quem não pode ir, contribui. Porque aonde a nossa mão não alcança, o alimento chega e essas crianças são atingidas. A contribuição, meus irmãos, faz a diferença. É o primeiro passo da missão. Você que pôde contemplar esse vídeo, pôde entender a necessidade da missão. Olha só o que acontece. Como o nosso querido missionário disse aqui, a região é de Moçambique, né? Moçambique. Olha só, meus irmãos. Olha só a igreja do Senhor. Tem estrutura tecnológica aí, irmão? Tem? Não, só o pastor lá que tem um celular que ele faz a comunicação conosco. Eles estão no chão. No chão. No chão. Olha essa foto aí, se quiser comentar sobre essa foto. Não, é isso mesmo. A gente tem muita coisa para mostrar. E aí agora eles estão aguardando para receber, porque a gente fala que é almoço. E lá eles vão fazer um lanche. Eles vão comer massa. Massa é macarrão, né? Então é muito interessante essa parte do pastor Aristides. Estamos apoiando ele. Então esse é o primeiro caminho missionário, que quando eu não posso ir, você não pode ir, você pode contribuir. O alimento chega lá, é feito com pura transparência.
a chegada dos valores. Nós aqui apresentamos a nota para cada contribuinte e quando se chega lá o alimento, ele recebe o valor e especifica o nome de cada um irmão contribuinte, agradecendo e mostrando que o alimento está sendo servido. Na transparência, porque o dinheiro é de Jesus, né? É um grande problema de missão, é que as pessoas esquecem que o dinheiro é de Jesus. Até porque se você investe no reino, você cresce no reino. Sim. E as pessoas que são abençoadas pelo reino, além de ser gratificante por aquilo que você fez, você vê que o milagre, a atuação de Deus sobre essas vidas, Sim. que são vidas que muitas das vezes, meu querido, são esquecidas. Sim. São vilarejos, vilas, lugares, nós vamos extrema ver pobreza, nos próximos vídeos esquecido. O tamanho da calamidade e miserabilidade daqueles que agora o evangelho está alcançando. Tá. Enquanto nós estamos falando aqui, a produção está preparando os próximos vídeos. E aí, meu querido, diante desse vídeo, abre-se um leque de uma visão missionária. Qual que é a visão missionária? Bom, a primeira coisa, para quem tem o sentimento de missão, é a impotência. É uma coisa muito triste. Porque você queria ofertar mais, queria poder contribuir mais, amar mais, mas você está limitado por causa de fronteira, por questão política, questão geográfica. Agora nós estamos enfrentando a pandemia, que tem limitado esse transcorrer de muitos chegarem a esses lugares. E quando a gente toma uma visão dessa ótica da miserabilidade, a gente passa a ser mais humano. A gente passa a ser mais Deus, no seu sentimento, na dor de Cristo, na função do Espírito Santo como Consolador. Porque eles acreditam em Deus. Mas toda vez que você vê eles sofrendo, derramando as suas lágrimas, mas eles são fervorosos na adoração. Isso traz vida, e vida com abundância. Porque a gente vê que nada realmente pode nos separar do amor de Cristo. É até interessante, porque quando nós observamos esse estado, esse lado sensível humano, e até por uma questão cristocêntrica, porque você sente o Espírito Santo, que já te ensinou, já te moldou, orientou o que é missão na tua igreja, mas quando você vê a prática, quando você vê a coisa acontecer, aí você começa a ter um leque de uma outra visão, do que se realmente significa realizar uma missão para o reino de Deus. Porque você vê as vidas não só sendo alcançadas, mas elas sendo tratadas. É porque o diferencial também acontece. Tem uma dificuldade entre você alimentar a pessoa na miséria e tirar ela da miséria. Certo. Então a maior dificuldade não é você manter ela na miséria. Você levar comida para ela, você levar roupa para ela, mas tirar ela de lá é o verdadeiro evangelho. Porque primeiro você muda a vida da pessoa e depois ela vai melhorar. Mas enquanto eu deixo ela ali, eu continuo alimentando ela na miséria. E isso é muito triste. É quando você dá o pão, quando você dá a roupa, quando você dá o alimento e não consegue tirar ela dali. Isso é uma coisa cortante. É uma coisa que desgasta a minha alma e de todos que têm esse mesmo sentimento. Porque você se torna impotente. Falei, eu dei o que comer, chorei com ele, alimentei ela, mas eu não posso tirar ela dali. Um grito na alma, né? Rasga. É um grito na alma. É uma coisa assim, desconcertante. Tira o sono. Aí é onde a gente começa a clamar, Senhor, eu não tenho, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Aí entra realmente aquilo que realmente todo mundo tem o hábito de dizer, né? A fé de Abraão. Tudo daquele que me fortalece. Porque a missão, quem vai para a missão, ele não acredita mais na sua força, ele não acredita na placa da sua igreja, ele não acredita no terno e gravata, ele é totalmente dependente de Deus. Ele acredita na providência divina. Ele acredita que Deus pode multiplicar pão e peixe. Porque nós vamos ver aí em alguns vídeos que nós vamos ver fotos. Vivendo pela fé, né? Vivendo pela fé. Deus preparou um caminhão zero na missão. Passa mais um aí, produção, por gentileza. Deus preparou um caminhão zero. O que você tem a dizer sobre isso aí, irmão? Eu acho que é sem resenha. Deixa o áudio aí, ó. Observe bem, meus queridos irmãos, Igreja do Senhor. É sem resenha.
essas crianças, irmão Flávio, Pois não. elas têm o dialeto local Certo. de Moçambique, Certo. mas eles falam português de Portugal. Né? Ok, Então ok. é muito interessante a gente ver que mesmo na dificuldade deles, é dos pequeninos o reino de Deus. Vem pensais eles de vir a mim, Numa Jesus disse, simplicidade, numa oração simples, singela, do perfeito louvor. vindo do coração, da alma de quem realmente está se sentindo grato por uma coisa que vem de uma outra pessoa que não Sim. sabe de quem é, Sim. mas chegou diante de vossas mãos. Isso é missão, é você fazer, não diretamente, às vezes a quem, mas está fazendo para chegar a alguém. Isso é missão. É uma prática que hoje eu estou expondo aqui, né? Eu creio que para o Brasil e para o mundo, mas eu faço em oculto. Eu tenho as pessoas que têm o seu sentimento voluntário, que sabem que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Entendi. Hoje está sendo divulgado por expressão desse trabalho que eu acredito que ele está atingindo o coração de quem realmente ama Deus sobre todas as coisas. E até você que tinha dúvida sobre missão, eu acredito que com esses vídeos e daquilo que nós estamos falando aqui, pela graça de Deus, você tem uma outra visão que é missão. Você tem uma outra visão o que é missionário, o que é estar abençoando a obra nesse requisito. Porque muitas das vezes a gente fica vendo com aquele nosso mundo pequeno e esperando com que o nosso ministério mostre alguma coisa de missão. E missão é um leque, né? Missão é uma exposição bem grande. Tudo tem uma partida. Tudo tem uma partida. Muitas vezes a gente espera de alguém para fazer alguma coisa. E Deus já deu alguma coisa nas nossas mãos para fazer. Sim. E nós estamos esperando alguém para fazer por nós. Né? Estamos esperando de repente a revelação. Né? A profecia. Para Deus falar, não, é com você. E não é isso. Você não tem que esperar a profecia. Você não tem que esperar a revelação. Já está escrito. Já está escrito, meus irmãos. A palavra já nos orienta, nos ensina que se eu não tiver pelo menos alguma coisa crescente em missão na minha vida, no reino espiritual, então o meu papel como um servo de Deus, ou tentando ser um servo de Deus, é inexistente. Sim. É inexistente. Se tiver mais um vídeo, meu querido, pode soltar. Então, enquanto a produção prepara o próximo vídeo, Deus preparou um caminhão na missão. Um caminhão 0 quilômetro. Zerado. Orado, lavado e para remido. fazer a obra. Sim, senhor. Não é para ir para praia não, né? Não. Olha aí, meus irmãos, tem outro aí. Agora nós vamos pegar outro. Esse aqui acho que já... Aqui eles estão louvando a Deus? Estão ou louvando estão a Deus. Agradecendo pela bênção alcançada? Estão louvando a Deus pela Ninguém bênção colocou alcançada. plaquinha, né, irmão? Não. Não teve isso? Não. Ninguém postou no Facebook? Também dizendo que uma graça alcançada? Não. Ninguém pediu like, né? Também não. Isso é missão, meus irmãos, é realidade. Então, esse caminhão, eu tive a graça de Deus de dirigir ele durante 24 horas. Para a gente poder chegar nas montanhas da Bolívia. E foi uma coisa surpreendente o que Deus fez. Por isso que eu falo, hoje eu reconheço a maior necessidade em ser dependente de Deus dentro da missão. Porque não é proibido ninguém fazer missão. Só que quando o homem, ele determina fazer, é ele quem tem que manter o seu custeio. Mas agora quando Deus envia, Deus ele banca tudo, meu amado. Ele supre. Olha, é uma coisa tão linda, gente. Não é o supre que o apóstolo Paulo falou? Não, é suprimento, provisão, glória em glória, dádiva, bênção, riqueza, maravilha espiritual. Você não é embarcado para sofrer. Você é embarcado para tirar pessoas do sofrimento. Entendi. Deus ele prepara tudo, porque é ele que se responsabiliza. O ouro e a prata dele funciona no dólar, no ien, no euro. Então assim, libras esterlinas. Quando o homem quer ir, já manda esse recado. Você pode ir, mas é você que vai ter que fazer o seu custeio. Agora, se Deus te mandar, não se preocupa. Deus não vai está faltar na nada. frente. Não vai faltar nada. Deus está na frente. Então, se você acredita que Deus está na frente disso, faz um propósito com Deus nesse momento. Verdade. Desafio você, meu irmão. Faz um propósito com Deus na missão. E você vai ver o que Deus vai fazer com você. O que Deus vai fazer na tua vida, na obra missionária, na tua
Crianças, palavra missionária. hoje dia Entra nesse propósito de Deus que você vai ver o que vai Louvar a acontecer Jesus. com você. Porque é importante, meus irmãos, que quando você olha para crianças, você hoje vai, dia a tua atuação vai atravessando fronteiras, né, irmão? a louvar Sim, a Jesus. eu estou vendo. A gente está persistindo em mostrar a imagem das crianças. Por quê? Elas dependem de um futuro. E um futuro que para eles não é muito promissor. Estão vivendo num país de guerra, de miserabilidade, doenças infecciosas, já estão órfãos de pai e de mãe. Então, o mínimo é o alimento e a água. Essa água que nós estamos bebendo, ela está tratada, é uma água potável. E há pouco tempo atrás, ali no Haiti, as crianças estavam comendo argila, bolinho de argila com sal. Tem lá que eles comem constantemente fufu, é só fubá com sal. Não é o tofu, não, tá? Não, é fufu. Não é o tofu do Japão, não, né? É o fofu. E ali não é o salgadinho fofura não, também, não, né? E ali na Bolívia, eu tive nas montanhas e eu vi um outro lado da vida, um outro lado do universo. E eu não estava preparado para aquilo. Porque quando a gente vai para a missão, a gente sabe que a gente está indo corresponder com o chamamento divino. Mas você enfrentar uma outra cultura, você enfrentar uma realidade que as pessoas olham para você e as pessoas dizem, esse é um pastor brasileiro. As pessoas olham para você e vê Deus. E elas querem ter um resultado. E aí nós vamos viver na Bíblia o que está escrito. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Isso é sinal. Isso é sinal. Tem que acontecer. E eu tive a graça de Deus de ser um participante das riquezas eternas. Vocês vão ver agora o primeiro presente que Deus me deu como um sinal. Nós vamos ver daqui a pouco. Amém. Primeiro dia de cruzada missionária, 50 almas confessaram Jesus como Salvador. Eu falei, Deus, eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Esse vídeo aqui que a produção tá passando, Sim, Senhor. pode dar play aí, meu irmão. Tá saindo aqui na tela? Sim, Mas Senhor. dá um play total aí. Tela cheia, por gentileza. Aí os irmãos vão entender aquilo que o missionário tá falando aqui. Amém? Se puder jogar o áudio também, os irmãos entender esse processo de libertação. Até me emociona. Esse processo de atuação poderosa do Espírito Santo. Total, irmão. Entendeu? Total. Estava 5 graus já. E um frio. E não tinha parede, só de um lado. O chão é batido. Igreja sem parede. Igreja sem parede. Ali o único nome que era adorado era Jesus Cristo. Amém. Este nome, Cristo, a Ele, glória. Então, foi uma coisa linda. Foi o primeiro presente que eu recebi de Deus. Eu falei, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. E as coisas foram acontecendo porque a vontade era de Deus. O projeto é de Deus. A obra é de Deus. Então, essa foi uma parte muito surpreendente da grandeza de Deus, manifestando o seu poder. E ali não tinha idade, viu, irmão? É verdade. Não tinha idade. E sabe quantas horas de culto? Criança até Sabe quantas mais horas? idade. Não, foi criança, adulto, terceira idade. A palavra atingindo e alcançando todos. É que hoje eu tenho uma visão que alguns podem até discordar, você tem essa liberdade. Alma para mim não tem idade. Tem um preço. Alma para nós, É só um preço. alma para Preço nós, de sangue. alma para nós nesse mundo tem idade, mas alma para mim, ela tem direito à vida eterna. Então alma para mim não tem idade. E pra Deus Então ali, desde o pequeno até o adulto, a palavra, a atuação viva do Espírito Santo penetrou, compenetrou e transformou vidas naquele lugar. Amém. Pode ser? Olha lá, vai soltar aqui a produção, irmão. Uma coisa interessante aí. Aquilo que o nosso querido missionário tem expressado é pregação, quando ela é vinda do alto, realmente com um propósito, meus irmãos, ela faz a diferença. Sim. E quando ela faz a diferença, ela alcança vidas, transforma, ela muda, ela faz coisas grandes. E é interessante que nesse local onde o amado estava, pregando, deixando ser usado por Deus, né? O que aconteceu?
as pessoas também estão com uma vida tão desgastada espiritualmente, miseravelmente espiritualmente, de uma situação tão terrível que quando ouviu a voz da salvação, a voz da libertação, Sim. elas foram tocadas por Deus. Sim. E aí o que aconteceu? Aquele momento, Houve uma aceitação. eu fiquei impressionado, irmão Flávio Vladimir, porque a gente não está acostumado a ver isso aqui. E assim que eu terminei a palavra, que o intérprete que estava comigo, na época eu não sabia falar espanhol, o intérprete que estava comigo, ele fez o apelo. As pessoas vinham gritando assim, "Este nome Cristo", e vinham caindo todas de joelho. Eu não pedi para ninguém ficar de joelho. Eles já ficavam de joelho e estendendo as mãos para os céus. Aquilo, sabe, mudou minha vida completamente. E por isso eu tenho vivido e por isso eu tenho orado. Te impactou. Impacta. Foi uma revelação. Foi. Isso porque também eu era missionário de primeira viagem, né? Entendi. Então Deus estava dando uma... uma... Não é comum ver, né? Não é não, comum. Tanto no Brasil como lá fora. Não é. Então, depois você começa a entender os propósitos divinos. Entendi. Mas nessa primeira vez, para mim, foi uma coisa sobrenatural. Entendi. E através desse ato sobrenatural de Deus, foi Sim. aonde que o irmão viu, puxa, é isso que Deus quer comigo. Sim, e como senhor. o senhor falou, vamos dizer assim, vamos colocar aqui um pequeno adjetivo, marinheiro de primeira viagem. Sim. Né? Mas, primeiro voo. Mas o importante é assim, que hoje... Olha aí, meus irmãos, o que está acontecendo aí. Mas o importante para mim vai dar play aí, daqui a pouco vai passar. Eu descobri quem sou eu dentro do reino de Deus. Começa a derramar poder, a unção, Olha lá, o poder do teu Espírito Santo, fortalecendo a cada um, repreendendo, Senhor, os espíritos de contenda, os espíritos facciosos e de dissensão. Começa a colocar, Deus, Então, você viu ali? Guerra espiritual? Muita. Mas o povo hoje em dia não quer essa guerra espiritual. Não. Será? Hoje o povo da igreja, de uma certa forma, não vou dizer todos, porque eu não posso generalizar, mas vivemos uma época que nem todos querem viver essa guerra espiritual. Esse tipo, viver com essa missão. Mas a missão eu tenho que estar lá? Não, é fazer parte dessa missão. Quando você faz parte da missão, você pode, como o presbítero Mauro falou, você pode não estar lá fisicamente, mas as suas ações fazem a diferença. Esse vídeo aí, o que reposta para nós? Tá mexendo com nosso missionário. Cadê o pastor missionário? Dê um saludo trabalho, aí para a igreja. Nós estamos abrindo uma igreja. Bom, a gente está trabalhando aqui na obra que a gente está abrindo, uma nova igreja em Tarija E Cancha. aí, o problema, missionário trabalha? Estava lá. Trabalha. A sensação do sol lá, de dia, é de 52 graus. Na sombra. Na sombra, olha lá. E ali eu trabalhando, né, junto com os irmãos, e aí a gente foi inaugurar a igreja de Tarija Cancha, a igreja que agora ganhou uma placa chamada Igreja Genezaré. Amém. Genezaré. Meus irmãos queridos, muita gente aqui no YouTube, tem muitos nomes dos irmãos abençoados que estão aqui interagindo, participando. Deus Maravilha. Abençoe por você estar conosco. Deus abençoe por você prestigiar Muito obrigado. essa obra. Irmão, se tiver alguma pergunta, coloque aqui no chat, alguma pergunta de missão, alguma dúvida. Eu estou com o especialista aqui do meu lado. Não tem como... O mestre está nos Eu sou ensinando, apenas um Jesus. pequeno aqui, né? Quero falar igual o Davi falou. Eu sou o menorzinho da casa do meu pai. Amém. Somos, né? Então, quando nós estamos aqui nessa reunião maravilhosa, meus queridos, interaja conosco através do chat aqui do YouTube, se inscreve no canal, dê um joinha, abençoe essa obra, fortaleça esse projeto. Se tiver alguma pergunta sobre missão, venha com a gente, coloque aqui que a gente, com certeza, Vamos estaremos falar, né, falando aqui das para a coisas glória grandes, de Deus. né, de Deus. Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui. É bastante. Se eu falar um por um, meus irmãos, vai acabar o tempo do programa e eu não vou conseguir terminar. Mas o importante é que você está aqui conosco, abençoando e também sendo abençoado por esse propósito. E aí, quando nós falamos de propósito e quando nós falamos de algo desafiador, né, Mauro? Sim. Nós vimos que
O que é enfrentar uma nova cultura? Bom, a partir do momento que... Fiquei até emocionado com aquele vídeo. O vídeo que você fazendo a... porque foi uma obra muito difícil. Foi muito difícil. Árdua. Essa obra ela foi fundamentada porque num trabalho de cruzada, nós conseguimos esse espaço, que esse espaço era um galinheiro, e o dono desse galinheiro doou para que fosse feita a igreja, porque 2 surdos ouviram, voltaram a ouvir, e um mudo falou. Serviu de testemunho. Serviu, e ele viu a glória de Deus, os sinais acompanhou aqueles que creram. E você me perguntou sobre o que é viver uma nova cultura. É você se esvaziar de si. Enfrentamento. É você começar uma nova vida, com uma nova identidade. Eu deixei minha família e adentrei dentro dessa seara sem saber para onde estava indo. Não falava o idioma. Eu fui somente crendo. Foi pela fé? Pela fé. E quando cheguei, eu tive uma recepção que talvez nunca mais eu vou ter na minha vida. Uma recepção tão amorosa, tão grandiosa, tão ilustre, que toda a glória tinha que ser dada somente para Deus. Amém. Eu recebi um amor que nem mesmo dentro da minha família eu tinha recebido. Porque eu estava indo representar o verdadeiro amor. E ele me recebeu com amor, mostrando que o que eu tinha que fazer também tinha que ser com amor. Porque o amor na nova cultura, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera, tudo sofre. Eu tive choque cultural, é até engraçado dizer, por causa da falta do café com leite e o pãozinho brasileiro. Porque lá só tinha T, era só chá. Era chá. E chá de coca, viu, irmão? Chá de cocaína, mas não é essa cocaína que a gente tem aqui no Brasil, não. Era o chá da folha. E para poder eu superar o choque cultural, nessa questão primeiramente do alimento, eu tive que viajar da onde eu estava até Santa Cruz de la Sierra, dava 12 horas de viagem, e lá, por ser um lugar que tem muitos brasileiros, eu consegui comprar o café. Café brasileiro. Consegui, o leite tinha, e comi o pãozinho. Aí eu peguei, levei bastante pão, ensaquei o pão, voltamos para o interior da Bolívia. E o primeiro problema é que todo mundo conversa, você fica olhando para a cara do outro e você não sabe o que eles estão falando. Eles querem falar também e nem todo tempo o tradutor podia estar comigo. Então foi um dos pequenos dificuldades que eu enfrentei. Eu chegava no mercado, né? Que lá é feira, mas tem o nome de mercado. Eu ia comprar alguma coisa e também era enganado. Porque lá é boliviano, então você troca o real em dólar e quando chega na cidade você troca em boliviano. A moeda local. É a moeda local. E eu também tomei uns golpes. Todo esse processo. Aí é para pegar um táxi, né? Porque eu não sabia falar português. Cali, lá é rua Cali. Eu falei, mas depois eu me adaptei. Mas assim, é muito interessante. Aí fica uma pergunta que eu vou fazer para o senhor. Como foi terrível a saudade? Eu descobri como eu amava a igreja. Eu descobri como eu amava a minha família. Entendi. Esse desprendimento que houve por amor à obra, se desprender. Mas eu descobri que eu amava mais a Deus. O caminho de Deus, irmãos, ele não foi desfeito, né? Apenas foi aperfeiçoado. Sim, senhor. Para uma missão, para uma obra. Mas toda obra tem um preço. Tem um preço. Tem um custo, tem um preço, tem desejos. A minha esposa, com consentimento dela, ela me deu de oferta missionária R$10 na época. É a missionária? Rosana. Missionária Rosana, Deus abençoe a tua vida, viu? Beijo. Deus abençoe. Você para os nossos filhos. Está junto aqui com o abençoado. Então, e eu senti muita saudade. Amém. Eu descobri que eu amava de uma forma tão profunda, mas ali eu falei, bom, agora eu tenho que amar Deus. E o contexto familiar em volta, como é que fica? Parentes em volta disso? A minha família ficou impressionada, né? Foi aceitação ou negatividade? Não, a minha mãe,
para ela foi um sucesso. Ela sendo da Umbanda, na época, né, antes dela falecer. Meu filho está num bom caminho. Meu filho está num bom caminho e ainda está indo pregar o evangelho. Então, assim, foi uma mudança muito boa para minha vida. Radical? Seria uma mudança completamente, radical? Eu não sou mais a mesma pessoa. Foi uma mudança radical. Sim, senhor. Tanto de uma forma sentimental e espiritual. Todos os sentidos. Para que você esteja preparado, o seu interior, para fazer esse tipo de obra, irmãos. Não é simplesmente, eu vou. Às vezes você pode ter uma boa condição financeira, comprar uma passagem aérea e ir lá para outro país. Sim. Eu vou fazer, mas espera aí. Deus te chamou para isso? Deus está envolvido nisso? Deus realmente te colocou nesse caminho para você trilhar? Muitas vezes a gente quer alguma coisa, desejando até para fazer para Deus, mas às vezes esse desejo, esse nosso querer, não está no plano de Deus, não está no querer de Deus. O problema não é você ir. O problema é quando você vai voltar. Entendi. Não é nem a questão de estar lá, não. Pela situação que vai se acomover, a situação que vai enfrentar. Não, o problema é você voltar. Ou é o idioma, ou é apoio. Porque quando você vai, você está indo para o novo. É o desconhecido. Entendi. O problema é os laços de amor que você está deixando. Certo. E você fica com o muro dividido. Porque eu falava assim, eu vou ver. Eu vou ver Costes. Eu falava, eu vou voltar. Entendi. Eu voltei 4 vezes. Mas naquele momento, naquele calor, criou-se um elo de amor tão profundo entre aqueles que me acolheram, aquele que nós convivemos na missão, que foi difícil também desprender. E aí eles falavam assim, pastor, quando volverá com sua esposita, seus filhos? Isso na Bolívia. E lá no Moçambique? Aí é difícil. Como é que faz agora? De ver aquelas criancinhas aí, meus irmãos, que vocês viram aí. Como é que faz? Crianças, você vai dizer a Deus e simplesmente dizer, eu vou voltar. Mas só que esse voltar não tem data, não tem momento. Tem que ser o tempo de Deus. É a hora exata e o momento que Deus vai preparar para você voltar. De repente, o tempo... Esse vídeo é recente, né? Esse vídeo é de agora, dia 7/11. 7/11 de 2021. Sim, senhor. É esse vídeo aí, meus irmãos. Se Deus abençoar do missionário voltar nesse local, não sei quando vai ser, não sei qual é o projeto de Deus em relação a isso, mas suponhamos que o senhor volte daqui, não sei, 5, 10 anos. Um exemplo. Sim, senhor. Se você vai encontrar aquelas crianças já adolescentes... Aconteceu isso comigo. Né? Olha só como que é as coisas. O adolescente vai estar jovem e o jovem já vai estar adulto. Sim, senhor. Mas uma coisa é certa, quando há uma semente bem plantada, nunca há esquecimento, meus irmãos. Sempre vai lembrar. Né? Sempre vai lembrar do ato e sempre vai lembrar daquela pessoa que esteve ali como abençoador. Sim. Da obra e das vidas. Sim. Né? Todas aquelas crianças ali, meus queridos, que tinham ali seus pais, foram exterminados pelos jihadistas, os muçulmanos. Que tinham pais. Tinham os pais. Todas. Então, ali era uma espécie de um local de acolhimento. Então, esse pastor, movido por Deus... Qual é o nome dele? Aristides, lá de Moçambique. Muito bem. Na verdade, nós estamos contribuindo com 4 obras no continente africano. No Haiti, Porto Príncipe, Santo Domingo, também são coligados. Malawi, né, que é um país onde impera a bruxaria. Certo. Tá? E Togo também. Então nós estamos contribuindo com esses 4 orfanatos que vivem da mesma situação. O Haiti, o orfanato, ele estava bem instituído, é o pastor Daniel, porém teve mais uma catástrofe natural, de um tsunami e tremor de terra, que destruiu todo o orfanato. Então eles levantaram tendas, né, que aqui a gente pode denominar como barracos. Entendi. E para manter abrigado essas crianças. Aí você para e pensa, porque além do processo espiritual, sim, que ocorreu e ocorre atualmente lá, você ainda se depara pela situação financeira, social, saúde pública, a miséria, a extrema pobreza, sim,
o descaso. E sabe o que é engraçado? São tudo isso que vai servindo de degraus. É aí onde você chega a falar de Deus e você não tem nada para apresentar. Só a palavra? Só a palavra. Só a palavra? Só o pão espiritual? Só o pão espiritual. E o pão material? Não tem. Aí eles estavam no Haiti dependendo de bezetacil, a injeção, ampicilina, água. Agora, situação de pandemia. Materiais de primeiros socorros. Suprimentos. E fora as organizações, né, que não são cristãs, como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras. Mas mesmo assim, a igreja também entrando com a sua vitalidade, com a sua força, não supria toda a necessidade. Então, há de se pensar que nós devemos orar mais. É verdade. Orar mais. E realizar obras. Orar e realizar obras. Para as pessoas não falarem somente da missão internacional, eu comecei fazendo missão no Brasil. Okay. Com os indígenas, Fundação Casa. Tive dentro da Fundação Casa durante muito tempo. Eu fiquei 3 anos coordenando 8 igrejas dentro da Fundação Casa. Eu tive trabalhos na penitenciária também, do interior de São Paulo. Eu trabalhei também com o grupo Resgate de Vida, né? Isso eu fazia esse trabalho na região onde eu moro, que é Taipas. E ali a gente ia visitar os leitos. Então a gente fez bastante coisa também, porque tem esse certo romantismo internacional, né? De todo mundo querer ir. Mas primeiro comecei em casa, para depois ir para o quintal do outro. Atingir outras camadas. Sim, senhor. Até porque, meus queridos irmãos, o desejo de missão muitas pessoas têm. Claro. Mas nem todo mundo tem vocação para fazer a missão. Ah, mas Deus me chamou. Deus te chamou, mas nem sempre te chamou para você ir. Te chamou para você ajudar. Te chamou para você acolher. Te chamou para você apoiar. Te chamou você para fazer crescer isso. Orar muito. Porque se todo mundo vai, o que será daqueles que não foram? O que será do ministério se todo mundo só quer ir? Né? E muitas das vezes está querendo ir, mas não está preparado para ir. Psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, para lidar com situações como o próximo, na sua pobreza, na sua miséria, nos seus flagelos, nas suas lamúrias. Também. E muitas das vezes não consegue distinguir e separar o que eu estou fazendo aqui. Sabe? Discernir o propósito de Deus na tua vida e falar: o que eu vim fazer aqui? Só pregar? Só falar que Jesus é bom? Que Jesus salva? Que Jesus vai te dar vitória? E receba. Não é assim que a gente está acostumado nos dias de hoje? Eu tive que mudar a vestimenta, eu tive que mudar a postura, eu tive que mudar tudo. Eu não tinha harpa cristã. Eu fiquei até, como que diz, constrangido com o terno e com a gravata. Como é que você vai estar, meus queridos irmãos? Isso, diante de um local desse, de terno e gravata, sapato bem eu tive que me despir, ou novo, colocar roupa local, sentar no chão, comer com a mão. E comida deles. A comida deles. Sem escolher, né? Não tem como escolher. Não tinha iFood, né? Não, iFood não tinha. Uber Eats. Não, também não. Não tinha nada, nenhum Ragazzo, Habib's, não tinha essas coisas. Não tinha essas coisas. Até porque, meus queridos irmãos, essas coisas lá é ouro. Não existe, não existe. E se tiver, é ouro. É o saco. Se a gente conseguir levar para o acampamento 50 quilos de fubá, nós estamos milionários. Tem também aquele projeto que o senhor postou, o senhor tem também. Depois o senhor vai divulgar as suas redes sociais para quem quer conhecer melhor esse projeto do nosso irmão missionário Mauro. Quer apoiar, quer incentivar, quer fazer parte disso, de uma caminhonete cheia de Bíblia, não foi? Então, eu estou aguardando agora, inclusive amanhã é dia 9, né? Amanhã está chegando 3.000 exemplares bíblicos para mim. E nós vamos fazer um trabalho numa região, né, onde eu moro, que é a região de Taipas. E nós vamos fazer o projeto Uma Bíblia em Cada Porta. Qual que é o objetivo? É semear a palavra. Sem rótulo de placa, sem ideologia. A única coisa é uma Bíblia em cada porta. Realmente pregar o Evangelho. Então, eu estou aguardando para amanhã, já está confirmado com os missionários que vão me trazer.
E nós vamos, primeiro impacto é nessa região do Parque de Taipas. Segundo impacto vai ser na Arábia, que é um outro bairro. Só lembrando os irmãos, até me desculpem, meus queridos irmãos, Taipas, São Paulo, capital. Sim, sim, sim. Para quem é de fora, não conhece, não entende. E também tem um outro bairro chamado Sítio Jaraguá. Sítio Jaraguá. São Paulo, capital. São Paulo, capital. E tem a Capadócia também, que está com uma população agora de uma monta de quase 15 mil pessoas. Então nós vamos invadir, né, no sentido expressivo, com essa Bíblia de porta em porta. Então o primeiro trabalho vai ser esse agora com 3 mil. O segundo, depois, a gente vai tentar colocar 10 mil dentro desse bairro chamado Capadócia, que está em crescimento e tem uma população muito carente lá. E estamos com trabalho também com dentistas, estamos com trabalho também com barbeiros, psicólogos, e tem uma grande obra para fazer, uma junta de advogados. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para os meus patrões, meus amigos, sócios, que doutora Paula, doutora Sônia, doutora Demir, Wesley, Patrícia, um grande abraço para vocês. Se inscreva no canal, hein, Se inscreva no canal. Olha, hein? Contribui com missões. Ajude essa obra, doutora. Doutora Paula, doutora Demir, doutora Sônia, doutor Wesley, Patrícia, que é a secretária, maravilhosa pessoa. Amém. Tá bom? Ajude essa obra, se inscreva no canal Sun News, divulgue esse trabalho, aproveita, quer anunciar também o seu escritório contábil, escritório de advocacia. Entre em contato aqui, está aqui no rodapé o contato da Sun News TV, caso você queira divulgar o seu trabalho, divulgar o seu evento, divulgar o seu estabelecimento comercial, sua empresa, fique à vontade. Doutora e doutor, o apóstolo Santo está aqui, viu? Doutora Edilene, que é dentista que está trabalhando conosco. Consultório odontológico. A doutora Edilene. É proibido, Sam, o consultório odontológico? Divulgar na Sun News? Não é proibido, não. Aqui não. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Meus queridos, abençoe, porque quando você abençoa, Deus também te abençoa de uma forma gloriosa. Claro. Porque você está investindo no reino. Você não está jogando o teu investimento num ralo, em águas que passam, mas como diz a palavra em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, tempos o achará. Assim é a obra de Deus em nossa vida. E quando nós observamos isso, a importância, né, Mauro, que quando nós amamos isso, sentimos Deus tocar, falar fortemente no nosso coração, e diante das nossas forças, Ele vai nos dando força para a gente prosseguir e fazer a obra com desejo. Com a vontade, e aí a vocação vai levar onde Deus precisa levar. Sim. Então você que está aí na tua igreja e quer abençoar a obra de Deus, está precisando de um incentivo, um empurrão, deixa o Espírito Santo cada vez mais, não só ficar falando com você, tome uma iniciativa e abençoe a tua igreja. Se a tua igreja não tem visão missionária, abençoe outra igreja então, porque tem igreja, Mauro, que não tem visão missionária. Sim. Tem igreja que não abençoa o missionário. Isso é uma realidade, a gente não pode deixar de esconder. Não dá para omitir, né? Mas se você tem esse desejo, então abençoe outro local que é de Deus, que é de cristão, e tem uma visão missionária, abençoe. Quer abençoar também uma visão missionária? Olha, abençoe a Sun TV então, que é um canal missionário. Que está semeando também. Que é um canal voltado principalmente com a palavra de Deus, com os programas de Deus. Quer abençoar essa obra? Então investe nesse reino, que você vai ver o que Jesus vai fazer. Colocando as suas mãos nesse arado, você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas. Aí os sinais seguirão os que crerem. Então se você crê e se você faz, as coisas de Deus vai acontecer. Verás a glória de Deus. Às vezes, meu querido Mauro, Deus está pronto para fazer, mas falta o pontapé inicial do crente. Falta apenas um pequeno passo, um pequeno degrau para acontecer grandes coisas. Esse pequeno passo, ele envolve um todo. Amor. Principal, pronto. O amor. Quando você tem amor, você não mede esforços. Não tem distância, não tem valor. É amor. Tudo por amor.
tudo se resume no amor. O amor tudo suporta. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, e o amor nunca falha. Até para contribuir, você tem que contribuir com amor. A lágrima tem que ser com amor. Ainda que você dê seu corpo para ser queimado, a oração tem que ter amor. E mesmo que você dê seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Exemplo dos nossos irmãos da palavra de Deus. Sim. Cerrado, queimado, jogado nas covas, dos leões, jogado nas arenas também. E não negaram a sua fé, nunca. Não negaram os seus princípios. Sim. Que eram os princípios de Jesus, da palavra de Deus. Eles acreditavam na resposta vindoura de Deus, de uma nova vida, de uma nova história. Não estavam, como diz Paulo, né? Visão terrena. Não, jamais. Eles estavam com visão do alto, irmãos. Visão de cima. Crente, servo de Deus, tem que ter visão de cima. Estavam igual Estevão, né? Visão de cima. Sendo apedrejado e vendo o Filho de Deus. Abriu naquele momento, né, Mauro? Abriu uma abertura espiritual de ele poder contemplar o Filho do Homem assentado. Meu Deus. Não conseguia mais, meus irmãos, sentir as dores, a rejeição, aquilo que os homens estavam em poder, pedras, né? Tudo que eles tinham para poder matar Estevão, mas ele tinha um propósito: o reino de Deus. E é isso, irmãos, que não pode faltar nas nossas igrejas, não pode faltar na nossa vida espiritual, nossa vida que dizemos, Mauro, que somos servos de Deus. Porque uma vez eu trouxe aqui em um dos programas, servidor, né? Servir a Deus é uma coisa, ser crente é uma coisa e ser cristão é outra. Totalmente diferente. Existem 3 grandes parâmetros de diferença. Sim. De vida, de escolha e de resposta, de convivência, de aproximação com Deus em relação a cada um. Crer é uma coisa, se servir, estar servindo, deixar coisas, renunciar sua vida para um propósito invisível, para se tornar visível, não é para qualquer um. Não. É para os escolhidos, meus queridos. A fé é isso, né? Aquilo que você não vê, mas acredita que vai acontecer. É um firme fundamento. Sempre será. Amém. Tem alguma coisa para dizer em relação à nova cultura? Porque como o irmão passou em nova cultura, foi difícil. Como que você enfrentou essa questão da linguagem? Porque tinha intérprete. E no momento que não tinha intérprete? Bom, eu vou ter que contar, e nós somos cristãos, então a gente sabe do que Deus é capaz de fazer. E na minha segunda viagem para a Bolívia, eu descobri algo. Porque você tem que conviver com Deus. Certo. Deus não é teoria, Deus é prática. E eu cheguei na Bolívia a segunda vez e eu já estava fluente em espanhol. Estava fluente em espanhol, não só no exercício da fala, mas também da escrita. Entendi. E eu descobri, para a glória de Deus, que Ele tinha me dado o dom de variedade de línguas. Que bênção, glória a Deus por isso. Não precisei fazer essa ferramenta. Não precisei fazer curso, não precisei ir em escola. Entendi. Porque é a necessidade de Deus. Isso, eu conheço pessoas que, inclusive meus irmãos, que eu conheço pessoas que Deus deu essa graça, derramou o teu Santo Espírito, não ficou apreensivo do que vai dizer, mas está no chamado. Claro. Está na vocação. Claro. O que eu vou dizer lá? Não sei nem falar o idioma, né? Mas chegou depois, lá, o Senhor derramou do seu Espírito e abriu essa oportunidade. Abriu o céu. Desse dom está sobre a minha vida. E aí se torna mais interessante, porque agora você tem uma duplicidade de idioma e você transmite o evangelho de uma outra forma. O meu intérprete que estava lá, ele é muito bom, né? A intérprete minha na Igreja Batista da África, muito boa, mas é diferente quando é do alto. A sensação de você mandar e você fala, nossa, eu estou falando uma outra língua. E as pessoas estão entendendo. Estão entendendo. Estão recebendo. E sim, o sentimento de Deus da forma que Ele quer falar. Entendi. É inexplicável. E hoje eu vivo isso. Eu vivo isso. Porque quando eu converso com os irmãos, é uma coisa tão linda. Né? E fala, Senhor, de mim nada. Mas o Senhor
trabalha de uma forma sobrenatural. Gloriosa. Sobrenatural. E eu queria falar também, antes do término, que as pessoas pudessem compreender o verdadeiro significado do Evangelho, sem gerar apatia religiosa, preconceito religioso e discriminação religiosa. Deus, foi falado aqui no começo, Ele olha os bons e os maus. Verdade. O missionário, ele tem que ter visão para os bons e para os maus. Mas a igreja tem que ter a visão dos bons e dos maus. E não cabe a nós acharmos que somos os melhores. Nós somos igreja. E o Senhor falou algo no começo que foi muito impactante. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E pela misericórdia fomos encontrados, alcançado, como ovelhas sem pastor. Alcançado. E quando eu olho, os senhores não estão vendo, mas tem um quadro aqui do meu lado que ele está com a foto da Avenida Paulista. E se você olhar na República, Praça da República aqui em São Paulo, olhar na Avenida Paulista, Santa Cecília, Marechal Deodoro, no horário de pico, quantas pessoas estão ali, irmão? Praça da Sé. É a alma que não acaba mais. Às vezes a gente fala em ir embora do país, eu quero fazer. Não, vai se Deus mandar. Mas tem tanta alma aqui do lado que seria uma hipocrisia muito grande eu não conseguir olhar com os olhos da fé uma evangelização em massa que já está acontecendo, de uma nova geração que está surgindo. Inclusive quero mandar um abraço para o missionário Diego, missionário Rodrigo, missionária Rucena. Eles estão tomando São Paulo de assalto da mão do diabo. Estão disseminando o evangelho com poder e glória. Como diz por aí, saqueando o inferno? Sem preguiça. E eu estou com eles. Saqueando. Então assim, estão adentrando a Avenida Paulista, Augusta, Rego Freitas, Henrique Schalman, que é as avenidas principais. Estão atingindo a juventude. Entendi. Pessoal da baladinha, né? Sim. O problema das igrejas arcaicas, retrógradas, que não conseguiram entender o que muitos pastores dizem. Mas no meu tempo, pastor, o senhor parou no tempo. Nós estamos em outro tempo e o Deus também continua sendo o mesmo. Não evoluiu. O problema é que eu vou pegar um jovem que ele vê uma moto, uma RR1000 da Honda, e eu quero falar do Abraão do camelo. Não, vamos falar do Abraão do camelo, mas vamos entender, vamos viver a juventude. Vamos esquecer a nossa maioridade. Vamos tentar viver o mundo dele e do mundo dele levar ele para a eternidade. Talvez aí. Isso também é missão. E é interessante, a missão do século 21. E é interessante que quando o senhor fala, é um momento que muitas pessoas estão vivendo. Uma geração antiga, entre aspas, ultrapassada, e querendo estabelecer numa vida pós-moderna. A regra lá do modernismo. Uma vida pós-moderna que nós estamos vivendo. Sim. Querendo trazer uma coisa de lá atrás, que ainda tem que restabelecer nos dias atuais. Sim. Sendo que o jovem, não só o jovem, até muitas a aplicação do evangelho. Tem uma outra linha de visão. A aplicação do evangelho. Sobre o evangelho. Sim. Uma outra linha de visão sobre Jesus. Isso é uma nova missão. É uma missão que tem que ser evangelizada. A igreja para evangelizar essa nova missão modernidade. Aprimorada? Começar a fazer missão dentro da igreja. Aprimorada. Aprimorada. Evoluída. Evoluída. E quem dá a evolução? É quem tem a mente de Cristo. Aí o senhor falou tudo. Quem tem a mente de Cristo, tem a mente de Cristo é uma mente evoluída. Porque o senhor imagina uma mente sábia. Que a gente está num tempo tão sofisticado e nós temos que tentar introduzir o evangelho no meio dessa correria que a humanidade vive, desenfreada. Então é uma coisa rápida e ela tem que ser eficaz. Verdade. Mas isso só é conquistado com a humildade de nós entendermos que nós temos que aprender, e muitos não querem mais aprender. Eles querem ensinar o que aprenderam. Entendi. Do que foi bom para eles, mas hoje já não se enquadra. Do jeito deles. Eu não estou falando que a Bíblia mudou, não estou falando que o Evangelho vai inovar, só que as coisas mudaram. E nós temos que aplicar esse Evangelho no meio dessa sociedade que preenche o seu vazio com o Facebook,
com instrumentos hoje, eletroeletrônicos. As redes sociais. Os jovens hoje são compenetrados em videogame, porque o vazio que era que eles estão preenchendo era para estar cheio de Deus. Mas a gente não consegue colocar Deus. E o diabo consegue colocar todo esse sistema ilusório dessa verdade que não existe. Entendi. É pura ilusão. Então, a humanidade está preenchida, o seu vazio, que era para estar preenchido de Deus, com esses mecanismos. Então, o que nós temos que fazer? Pensar de uma maneira missiológica, de introduzir dentro desse sistema uma novidade de vida para eles. Entra aquilo que Isaías falou, né? Eis que faço nova todas as coisas. E tudo se fez novo, né? Sim. Então, quando tudo se faz novo, além dessa mudança de caráter, de índole, de ser na presença de Deus, entra a questão de ter uma nova visão, sem perder as raízes. Não, uma nova visão. É porque assim, as raízes, elas servem como um instrumento de degrau de crescimento, né? História, testemunho, mas evoluir diante de um mundo que nós estamos vivendo pós-moderno. E a igreja, se ela não acompanhar isso com a evolução do Espírito Santo de Deus, ela vai ser apenas um local que a sociedade vai olhar e falar: ali é só um local religioso, ali é só um local que o pessoal vai, fazem o culto deles, vão para casa e não está impactando, não está me incomodando. Não, para também não confrontar a mente de ninguém referente a essa questão da missiologia moderna. O que eu quero dizer? Toda regra tem uma exceção, mas a conduta tem que ser a mesma. Continuamos sendo cristãos, tementes a Deus, lutando contra o pecado, a morte. Então, guardemos isso. A regra, ela vai ter que ter uma exceção, mas a conduta tem que ser santa. Independente o tablet, independente o iPad, independente o iPod, dentro das universidades, em todo lugar, a conduta tem que ser santa, mas a regra vai ter que ter uma exceção. Ou a gente muda o nosso conceito nesse sentido, sem mudar a nossa conduta, ou a gente vai entregar esse mundo inteiro nas mãos de Satanás e seus demônios. É verdade, meus irmãos. É uma pena. Isso é missão. É uma pena que nós vamos ficando por aqui nessa noite. É uma pena. Louvado seja Começou o nome a esquentar. do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela tua vida, por você estar conosco até esse momento. Eu também. Ter acompanhado esse trabalho, ter nos dado o prestígio da tua audiência. Muito Todos obrigado. os meus queridos irmãos que foram alcançados, compartilhe esse trabalho, compartilhe essa programação. Meus irmãos, vai estar no canal da Sun News. Se inscreva no canal Sun News. Se inscreva no canal do Fábio Vladimir, meu canal pessoal, tem outros vídeos de outros programas, e continue abençoando para a glória de Deus. Quero louvar a Deus por tudo que Deus tem feito. Quero dar as considerações finais ao nosso amado missionário Mauro, para ele dar suas considerações, e após isso estaremos encerrando esse programa para a glória de Deus. Bom, agradeço muito, Flávio, por essa oportunidade. A Sun News, foi maravilhoso estar aqui, né? Não deu para desabafar, mas foi um tempo muito precioso, acredito, para todos que participaram. Eu agradeço a Deus, a minha igreja, ao meu pastorado, a todos os meus irmãos em Cristo no Brasil e no mundo, aos meus irmãos que estão abnegando as suas vidas em prol do reino, levantando o estandarte de Cristo ao mundo. Eu espero ter a oportunidade de não tão muito distante voltar. Amém, amém. E eu te agradeço de corpo, alma e coração. Amém. Por você estar executando um ótimo trabalho. Glória a Deus por isso. Eu só tenho a dizer o que está escrito na Bíblia: a árvore se conhece pelo fruto. Glória a Deus. Estamos juntos até a vida eterna. Amém. Eu me sinto muito honrado por estar aqui conosco, nosso querido missionário presbítero Mauro. Pessoas como essas que não têm levado a obra de Deus apenas por aparência, apenas por requisitos próprios e por vanglória, mas que o número 1 chamado Jesus tem sido crescente na vida dele, na vida da família dele, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos amados, eu vou ficando por aqui nessa noite. Deus abençoe a tua vida. Quarta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos de volta com o nosso programa Momento Bíblico, às 21 horas, diretamente dos estúdios da Sun News TV, para a glória de Deus. Continue abençoando esse projeto para a tua glória. Amanhã na nossa igreja, com uma campanha poderosa e gloriosa: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes.
para a glória de Deus, lá na Rua Maravate 741, São Paulo, capital. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, uma boa noite em Cristo e abençoe cada vez mais esse projeto e compartilhe para a obra de Deus ser crescente. Deus abençoe, uma boa noite na paz do Senhor Jesus.